Paz do Senhor. Espero que esta mensagem vos encontre bem e de saúde. Estes últimos meses de contexto pandémico têm sido uma jornada difícil e exigente para todos nós. O confinamento, por si só, tem sido um grande desafio. O distanciamento social provou ser uma medida muito dura para todos. Mas o desafio deste momento não se esgotou na questão do distanciamento social. Com ele vieram também muitas outras preocupações e receios. Preocupações familiares, preocupações profissionais, preocupações de saúde e outras preocupações. Por tudo isso, considerei que era muito oportuno e acertado que pudéssemos meditar sobre a esperança cristã. Neste momento sombrio, era importante relembrar a maravilhosa luz e esperança do Evangelho. Hoje continuaremos a meditar sobre a esperança cristã. Estou certo que já notou qual o tema da nossa meditação para hoje. Pois é, hoje desejo meditar concretamente sobre a morte e a importância que a esperança cristã oferece acerca deste tema. Tenho vindo a reservar intencionalmente este tema. É um aspecto importante da esperança cristã. Contudo, ainda não o tinha feito porque muitos têm vivido debaixo da ansiedade provocada pelo número de mortos que esta pandemia tem produzido e com os quais somos confrontados diariamente. Vivemos preocupados com a morte e com o número de mortos à nossa volta. Ora, eu não desejo acrescentar mais ansiedade, pelo contrário. Mas agora que estamos então num processo de desconfinamento e as nossas vidas começam a regressar a uma importante, ainda que condicionada, normalidade, aos poucos estamos a deixar de viver dominados por essa ansiedade. Claro que, infelizmente, a verdade é que ainda hoje muitos morrem e muitos mais ainda hão de continuar a morrer devido a este flagelo e a este vírus. Mas agora a nossa percepção sobre a realidade é de que já não estamos num momento de crescimento descontrolado desta doença. Sabemos que a situação pode inverter-se. Portanto, acredito que este é o momento oportuno para podermos falar da morte e da esperança cristã. Sobre este assunto, recordo que há uns anos atrás fui convidado por um grupo de jovens universitários para aquilo que eu pensava ser uma entrevista, mas que ao chegar ao local percebi que afinal se tratava de um grupo de reflexão. Naquele grupo estavam pessoas de diferentes religiões e os coordenadores iam colocando várias questões para reflexão, a fim de perceberem quais eram as várias sensibilidades religiosas. Inicialmente fiquei arrependido por ter aceito o convite e, na verdade, estava à espera de uma oportunidade apenas para ir embora. Entretanto, a reunião acabou por ser uma surpresa agradável e interessante e acabei por ficar muito mais tempo e até cheguei atrasado a um compromisso que tinha a seguir a essa reunião. Quase no fim da reflexão, a moderadora perguntou se tínhamos medo de alguma coisa. Um jovem rapaz, suponho que não tinha nenhuma convicção religiosa, que no início da reunião tinha dito que queria aproveitar a vida e todos os momentos, mas que agora, diante daquela pergunta, respondeu que tinha medo de morrer e era por isso que queria aproveitar todos os momentos e aproveitar a vida. Achei aquela resposta surpreendente. Ali estava diante de mim um jovem, na força da vida, e revelou a todos nós que tinha medo da morte. Ora, isto é muito significativo, pois sabemos que há um momento da vida dos jovens em que eles se julgam indestrutíveis, eles ultrapassam os limites e desafiam até a própria morte. Quando chegou a minha oportunidade, referi que tinha muitas preocupações, mas que não tinha nenhum medo. Aquele rapaz ficou muito admirado e fez-me muitas perguntas sobre
eu não ter medo da morte. Ele estava surpreendido por eu dizer que não tinha medo da morte e eu estava surpreendido por escutar um jovem rapaz a dizer que queria viver a vida depressa, pois tinha medo da morte. Então aproveitei aquela oportunidade para falar-lhes da esperança e da liberdade que Jesus Cristo nos oferece. A esperança que dissipa os medos. Referi que o medo é o resultado de opressão e não de liberdade, já que a verdadeira liberdade oferece segurança. Sobre isto, veja-se o que nos é dito, por exemplo, em Romanos, capítulo 8, e versos 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Não recebemos um espírito de escravidão para continuarmos com medo, mas recebemos o espírito de adoção de filhos. Não vivemos dominados pelo medo. Jesus salvou-nos, Jesus libertou-nos e por isso o medo já não tem domínio sobre as nossas vidas. Afinal, qual é a nossa perspectiva sobre a morte? O que é que você pensa sobre a morte? Será que sente esperança, mesmo quando pensa ou encara a perspectiva da morte? Falar sobre a morte não é fácil. Normalmente, quando pensamos em morte, o nosso interior é invadido com pensamentos dolorosos e ideias difíceis. Até para os crentes que não vivem dominados pelo medo da morte, ainda assim consideramos a morte como algo terrivelmente doloroso por causa dos seus efeitos. Afinal, até o próprio Senhor Jesus chorou diante da sepultura de um amigo. Mas a morte não é só difícil por causa do que está dentro de nós, por causa dos nossos sentimentos. Para além disso, o diabo, o grande adversário das nossas almas, entende e usa o poder do medo da morte e por isso mantém as almas cativas, como nos é dito em Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Portanto, o diabo usa o medo da morte para manter as almas debaixo de servidão. Ainda sobre a morte, entendemos como é uma realidade poderosa e terrível, pois a Bíblia, ao descrever a vitória de Jesus Cristo, refere-se à morte fazendo a seguinte pergunta, encontrada em 1 Coríntios, capítulo 15 e verso 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou poderíamos encontrar noutras traduções, onde está, ó morte, a tua força? E isto pergunta-se, pois a morte é poderosa, mas Cristo foi ainda mais poderoso. Ora, diante de tudo isto, o que é que podemos pensar sobre a morte? Assim, abre este ponto de reflexão sobre a esperança cristã e a sua relação com a morte, lendo um inspirador versículo encontrado em Provérbios, capítulo 14 e verso 32. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, até na sua morte, tem esperança. Mas o justo, até na sua morte, tem esperança. Que maravilhoso! Contudo, a Bíblia diz igualmente que não há um justo, nem um sequer. Então, de quem estará a falar a Bíblia quando refere o justo que até na morte tem esperança? A Bíblia está a falar daquele que encontrou justificação em Cristo,
pois só a obra de Jesus Cristo na cruz pode tornar-nos justos. Não por nossos méritos, mas pela cruz de Cristo Jesus. A palavra de Deus refere repetidamente a mesma ideia que podemos encontrar em Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, nós tornamos-nos justos porque Jesus Cristo justifica-nos de todo o pecado. E Ele faz isso ao ter morrido por nós na cruz do Calvário. Nós não tínhamos recursos ou poder, nem poderíamos ganhar o mérito pelas nossas obras para alcançarmos essa justificação e nos tornarmos justos. Não conseguimos livrar-nos desse poder terrível e do medo da percepção da morte. Mas Cristo venceu a morte e na cruz do Calvário alcançou justiça e justificação para nós. Portanto, só é possível vencer o medo da morte através da esperança cristã, e a esperança cristã só é possível por causa da obra de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Já tivemos a oportunidade de ler sobre como o diabo usou o medo da morte para manter as almas cativas. Mas esse mesmo texto diz-nos também que foi Cristo quem aniquilou, destruiu, matou aquele que tinha o domínio do império da morte. Portanto, o diabo. E o texto lá em Hebreus capítulo 2, versos 14 a 15, fala-nos de livramento. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ele participou das mesmas coisas, diz-nos este texto, para que pela morte aniquilasse aquele que detém o império da morte e trouxesse livramento. Jesus traz este livramento, traz esta salvação e com essa salvação justifica-nos de todo o pecado e podemos então viver segundo o que nos era dito lá no texto que já lemos em Provérbios. Mas o justo até na morte tem esperança. Portanto, quando o crente pensa na morte, tem também de pensar nas seguintes palavras de Jesus Cristo registadas em João capítulo 5 e verso 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a palavra de Jesus e crê em Deus tem a vida eterna e não entrará em condenação. Porquê? Porque foi justificado por Jesus Cristo. Já passou da morte para a vida. Note que Jesus disse estas mesmas palavras na ocasião em que, diante da sepultura de Lázaro, seu amigo, chorou. Jesus entende o poder da morte. Ele passou e provou o poder da morte, mas venceu-a. E é aqui que está a segurança do crente, na esperança. E esta não é apenas uma ideia ou uma doutrina para entreter mentes fracas. O crente vive com esta certeza e com esta esperança e assim é guardado do medo e encara a morte de uma maneira diferente. Como já tivemos a oportunidade de ler, nós recebemos o Espírito de adoção que clama em nós, Abba, Pai. Recebemos um Espírito que nos dá a certeza de que somos filhos de Deus e dessa forma ganhamos a convicção, a certeza da nossa salvação eterna. Acrescenta mais a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 14, as seguintes palavras: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Nós sabemos que passamos da morte para a vida.
É por tudo isto que a Bíblia diz que o crente que sente tristeza e desespero diante da morte é um crente pouco esclarecido. Um crente que conhece a fé, um crente que conhece o Evangelho, um crente que conhece a esperança de Jesus e já recebeu a salvação na sua vida, ele terá de encarar a morte com uma perspectiva diferente. Por isso podemos encontrar na Palavra de Deus as seguintes palavras em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Portanto, diante de tudo isto, compreendemos porque podemos ter esperança mesmo diante da morte. A Bíblia, neste texto que acabamos de ler, descreve os crentes que já morreram como aqueles que dormem, ou seja, que já descansam em Cristo. E quando Jesus Cristo vier, esses ressuscitarão e irão ao encontro do Senhor. Os outros que estiverem vivos nesse momento serão transformados e irão ao encontro do Senhor nos ares. O texto termina dizendo que nos devemos consolar uns aos outros com essas palavras. Se o nosso coração e a nossa mente estiverem guardados e firmados nesta esperança, então estou certo que poderemos dizer e ter a mesma perspectiva sobre a morte que o apóstolo Paulo tinha e que ficou registada nas Escrituras em Filipenses, capítulo 1, versos 20 e 21. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quantos de nós poderemos dizer isto com profunda convicção? Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Portanto, nestes últimos meses em que temos sido confrontados e relembrados de como a nossa existência é frágil, os crentes deviam de viver firmes e não dominados pelo medo, mas dominados pela esperança cristã que ultrapassa a própria morte e a sua expectativa terrível. Porquê? Porque Cristo venceu a morte e faz-nos participantes da vida eterna. Vamos consolar-nos nestas palavras. Concluo, portanto, esta reflexão relembrando que a nossa esperança é tão forte, é tão sólida, que nem a própria morte a pode destruir. Queiram os irmãos saber que estamos cheios de saudades e aguardando ansiosamente pelo momento em que poderemos reativar as nossas atividades e os nossos cultos para juntos podermos cultuar ao Senhor. Acredito que no início desta semana poderemos fazer chegar aos irmãos informações concretas de quando e como iremos retomar os nossos cultos e as nossas atividades. Vamos permanecer orando. Vamos permanecendo, consolando-nos uns aos outros com esta maravilhosa esperança.
telefone a outro irmão. Procure inteirar-se do estado de outros irmãos e anime assim outros irmãos também na fé. E termino desejando que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Deus vos abençoe.